Beleza, dei início na gravação aqui, tá, Ivan? E aí, um pouquinho, né, do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo esse estudo sobre as lideranças da indústria de jogos, né, das comunidades e das associações e coletivos. E o meu principal objetivo com esse trabalho, com esse estudo, com essas entrevistas e tudo mais, é porque eu quero mapear o perfil dessas lideranças, seja elas da região que for, para tentar entender um pouco mais como seria um trabalho de formação de lideranças no futuro, né? Então, o principal objetivo aqui é esse, assim, é de pegar e entender como é que funcionam as dinâmicas de cada coletivo, de cada comunidade, e discutir um pouquinho sobre como essas lideranças se formam, que tipo de valores essa galera tem, como eles se organizam para, no caso de uma saída de algum desses líderes, né, na sua, na minha, do Zambon, alguma coisa desse tipo, como eles se organizam para repor essa pessoa, né, e não fazer com que a comunidade se dissolva, certo? Hum? Então, beleza. Então, vou começar aqui então. Essa primeira parte é uma parte demográfica mesmo, né? De identidade e tal, nome, idade, essas coisas assim. Aí eu queria só que você passasse para mim. Nome, Ivan Silveira, né? Sandy Ah, Silveira, Silveira. Idade? 34. Se identifica como homem? Quê? Se identifica como homem? Identidade de Você, gênero. senhor? Identidade de gênero. Ah, homem, É. claro. Heterossexual? Entendi, Oni. Eu falei, como assim? Ivan, grau de escolaridade. É, superior completo. Possui pós-graduação? Não. Tá. Estado civil? A infelicidade da minha esposa é solteira. É meu olho todo. Cargo dentro da associação? Diretor executivo. E cargo fora da associação? Eu sou CEO da Hipopeia. Eu Beleza. odeio essa palavra, mas a galera me força a falar. Tem que ser, né? Foda. E quanto tempo você tá no cargo de líder da comunidade da AD Jogos? Desde que foi fundada, 9 anos. Veja, Caraca, bota uma Pepsi pra mim, abrir. 9 anos. beleza. Já Fechou. era mentira. Desde que eu Dá nasci. nisso. É muito tempo, mano. Caraca. Tá vendo? Desde que tu nasceu, eu tô trabalhando na de jogos, viu? Tipo isso. Cara, e quanto tempo você tá na área trabalhando com desenvolvimento de jogos? Eu considero hoje 15 anos. Ok. Atualmente você é sócio de algum estúdio? Sim, da Epopeia. Uhum. Você já fez parte da liderança de algum outro coletivo ou associação de classe privada? Não, Ok. nem quero. Tá bom. Você Vou teve. pedir pra Abra Games aí, mas não vai Né? Porra, rolar. já pensou? Caralho, ia ser doido. Você teve algum tipo de preparação dentro da comunidade antes de ocupar o cargo que você ocupa hoje? Desculpa, não te ouvi agora. Você teve alguma preparação, algum treinamento, alguma coisa desse tipo dentro da comunidade antes de ocupar o cargo que você está ocupando hoje? Como diretor executivo? É, Nem fudendo. ok. Foi na vida. E e aí é uma questão de percepção mesmo, como você se tornou líder dessa comunidade? Ah,
Eu acho que são dois pontos aí. Uhum. Uma é perfil, e a pessoa tem que ter esse perfil de liderança. Isso eu tenho muito forte. Uhum. É involuntário, isso. Uhum. E o outro é a transparência com as ações. Então, ser transparente e sincero com as pessoas faz as pessoas, gera as pessoas ter respeito por mim Uhum. e enxergar que eu sou uma pessoa aparentemente boa para ela. Sim. Isso tu pode complementar, né? Porque, tipo, o que te causa isso em Uhum. mim, saca? Uhum. O que tu falou lá no bar lá, saca? Uhum. Sim, exatamente. Massa. E aí agora um pouquinho sobre os desafios que você tem enquanto, né, essa figura de liderança dentro da comunidade e tal. Você pode me contar um pouquinho qual é a rotina do coletivo, de uma associação de desenvolvedores de jogos? Rotina do meu trampo ou rotina Não, aí? da associação em si. Hum. A rotina, cara, é assim, basicamente a galera conversa via Discord ali sobre algum, sei lá, notícias, Uhum. geram perguntas entre eles ali. É, relacionamento pra caralho com network externo. Uhum. E a gente faz geralmente semanalmente a confraternização entre a galera, assim. Uhum. As reuniões não são uma rotina, as reuniões da de jogos é pontuais, assim, hoje. Uhum. Já foi uma rotina e a gente percebeu que uma rotina cansa a galera. Uhum. Então hoje a gente faz reuniões bem pontuais, tipo, ó, se eu tô chamando pra uma reunião, é porque o bagulho é sério. Uhum. O fato da gente não fazer mais reuniões a cada um mês e a cada 2 meses faz com que as pessoas entendam que, tipo, bah, se o Ivan tá chamando a parada. Sim. E isso, pior que isso, gerou mais engajamento. Ah, que interessante. Que bacana. É. Quando você fala Então, tipo, de. Ah, pode falar, pode falar. no início, assim, sei lá, 15 pessoas iam. Uhum. Depois que a gente parou de fazer a rotina, começaram a vir as 30, 40, saca? Uhum. Quando você fala de network externo, o que é externo para vocês? Externo é tudo que é fora da comunidade de games do nosso estado. Uhum. Então, dentro do estado, governo, Sebrae, ou empresas privadas, ou empresas de games internacionais, ou empresas de games fora do estado. Uhum. Tudo que não tem relação com as pessoas que estão dentro da AD Jogos mesmo, assim, que estão associadas à AD Jogos. Tudo Perfeito. isso eu considero relacionamento externo. Saquei. É, tinha uma outra coisa que eu queria pontuar. Ah, você fala, né, das reuniões com a associação, com os associados, as empresas e tudo mais, mas existe alguma rotina da diretoria, né, do presidente, vice-presidente, diretor administrativo e tal, que no caso é você, Sim, né, se eu não me engano? sim, existe assim, a cada 7 a 15 dias a gente se Uhum, reúne para tratar de várias pautas dentro da AD Jogos e a cada 2, 3 meses a gente se reúne com a geral, uhum, porque e a gente fica tratando de 7 a 15 dias essas reuniões para ir mastigando, 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 entregar tudo bem máximo possível de detalhes para a galera no geral, sabe? entendi. Vou citar um exemplo da tua situação. Se Uhum, você fizesse essa situação do Banco do Brasil com toda a Assembleia, toda semana, uhum, ia demorar muito mais tempo para fazer a coisa evoluir, porque tu teria muitas opiniões. uhum, Quando você faz isso sucinto com 3, 4 pessoas,
e só traz aquilo de bandeja pra galera, ó, isso aqui que é o resumo, Sim. aí temos o plano A, B, C em cima desse resumo, fica muito mais sucinto e objetivo. A galera, no geral, em consenso, em grupo, precisa entender o básico. Uhum. Gosto muito daquela frase que tem no BIB, cara, que é uma pessoa é inteligente, o povo é burro. Eu gosto dessa frase. Porque quando você dá margem para muitas pessoas opinarem, muitas pessoas entram numa paranoia e acabam falando um monte de merda que vai criando uma bola de neve ali dentro. Uhum. Então, quando você tem um pequeno grupo, 3 pessoas, 4 pessoas, e vão conversar, isso diminui muito essa bola de neve. Então, quando tu entrega pra galera, ó, galera, é isso aqui ou isso aqui, fica muito mais fácil a galera entender e aceitar e evoluir, sabe? Sim. Legal. Não sei Bacana. se eu tô te respondendo, mas eu tô Tá, te tá com jogando certeza. uma Pode. sessão de terapia contigo aqui, mano. Sempre é, né? Beleza. Seguindo aqui. Pode falar. Uma coisa que é interessante, eu tava ouvindo um podcast ali do Escobar, é o cara que apresenta a parte do futebol no Fantástico. Uhum. E ele falou uma coisa que eu achei muito, muito relevante. Não, Marcos Uchoa falou isso. Ele falou assim, repórter e uma entrevista instiga o entrevistado a pensar. Uhum. Você está fazendo essas perguntas que provavelmente muitas vezes eu jamais iria me perguntar. Que você Então, não no ia parar momento pra que você, pensar sozinho, assim, né? isso, e no momento que você faz essas perguntas, vai me gerando uma reflexão e vai me gerando uma nova maneira de pensar sobre as coisas que eu trabalho. Sabe? Ah, que da hora. Que bom, que massa. Isso é importante também, né? A gente dar esse refresh nas paradas. Cara, e me conta um pouquinho da sua rotina enquanto diretor executivo, enquanto líder da comunidade. A minha rotina é, em partes, minimizar informações. Assim, basicamente tipo, a galera que tá com dúvidas, vem, tipo, vira uma central de informações, saca? Uhum, Onde é que eu faço isso? Onde é que eu faço aquilo? Ou, pega aqui, ó. Só direciona as pessoas. uhum, Essa é uma rotina. A segunda é muito relacionamento externo, que nem eu tô te falando. uhum. Então, tanto reuniões como essa, quanto só mensagens no WhatsApp. Hoje é muito difícil eu estar conversando contigo e não tendo alguém me mandando mensagens externas sobre qualquer coisa, saca? Uhum, Então, e geralmente é sempre algum assunto em relação a de jogos, ou se não é de jogos, é epopeia, mas geralmente é de jogos, saca? uhum. Então, os guris, por exemplo, na epopeia, eles brincam que eu sou o rei do Whats, porque enquanto eu tô conversando em reunião com eles, eu tô fazendo 50 coisas em relação no Whats ali com a galera. Uhum. Então, acontece muito isso, muito, muito. Tanto que, tipo, se estragar meu computador não é tão um problema, mas se estragar meu celular é uma merda. Sim. Porque o relacionamento todo é muito contato no celular. Uhum. Ah, então são reuniões em calls ou então conversas via WhatsApp para alinhar ações de jogos. Uhum. Às vezes eu tenho que preparar documentos. Esses documentos podem ser apresentações ou então documentos mais burocráticos Uhum. que gerem uma organização rápida, sucinta e que eu possa sempre ficar reaproveitando Certo. rápido. Então, quando você me solicita algumas coisas, como eu já tive essa solicitação antes, isso já está organizado, então fica muito rápido. Tá aqui, ó, tá Uhum. aqui, saca? Uhum. Ontem havia uma demanda dessa, por exemplo, a Fevale pediu, me vê a ata aí de eleição de vocês. Eu não tinha feito até hoje a ata da última eleição. Então eu fui lá e peguei a ata da última eleição e simplesmente adaptei para a próxima eleição, Sim. que as pessoas são as mesmas, tudo é igual. E ponto. Em 5 minutos estava pronta a nova ata. Então a gente tenta gerar muito
modelo, né? Eu tento chegar muito do modelo Uhum. que fique muito rápido de ser adaptado, sabe? Sim, bacana. E aí, em uma questão interna, né? Tipo, quais seriam as suas principais atribuições na relação com a comunidade diretamente, assim, com os associados e tal? Eu me considero uma ponte, Uhum, basicamente isso. uhum, Então, uma ponte de network para o que você precisar. Vou tentar o máximo uhum. conseguir isso. Então, qualquer coisa relacionada a de jogos, basicamente fala comigo e eu tento vincular. Se eu não sei, alguém sabe, então eu te passo o contato de alguém que sabe. Sim, bacana. E essa mesma questão, né, de as suas principais atribuições com relação às instituições externas aí que você mencionou. Uhum. Com a de jogos, mais uma ponte. Com relacionamentos externos não é uma ponte, é uma representatividade. Uhum, Então, com essa galera é muito mais assim, passar informações do que é a de jogos ou do que precisa da de uhum, jogos e ou do que a de jogos necessita. Geralmente relacionamento externo é muito forte esse pedaço. saquei. Bacana. E aí, quais são os principais desafios que você enfrenta nas mesmas questões, né? Com a comunidade e aí em seguida com a comunidade externa. Comunidade, um desafio que está cada vez ficando mais de boa por conta da organização em 9 anos, Uhum, mas ainda assim ainda é problema. É comunicação. Exemplo, tem pessoas dentro da de jogos que hoje a comunicação é e-mail, WhatsApp e Discord. uhum, Mesmo que eu crie um grupo com todas aquelas pessoas e eu jogue aquela informação ali dentro, eu tenho que pegar essa informação e ainda comunicar individualmente cada uma. uhum, Porque as pessoas não se ligam nessas situações. E aí isso me gera um problema, porque se eu jogo só num grupo, vamos botar um exemplo, a Gamescom. A gente criou um grupo da Gamescom. Então, as informações estão nesse grupo. Mas cabe à pessoa ir querer ler. Só que para de jogos, não dá para só a pessoa querer ler. Ter a boa intenção de querer ler. Eu uhum. preciso que ela de fato leia e faça o que está sendo solicitado. Porque lá na frente, se ela não leu aquilo e não executou aquilo, vai me gerar um transtorno. Sim, Então eu preciso comunicar muito mais do que eu deveria, entendeu? Por conta do perfil das pessoas. Esse é um desafio que eu tenho forte assim dentro da jogos. legal. Bacana. Externamente é muito mais uma questão de não só externo entender o que a gente quer e como a gente quer, Uhum, mas ao mesmo tempo superar muita burocracia. Ou jogar o jogo, burocracia. uhum, Então, várias vezes a gente se barra em burocracias do governo, em que a gente externaliza a nossa opinião falando, cara, não deveria ser assim, deveria ser assado. Às vezes, essa opinião passa a percepção para eles de que a gente está monopolizando a coisa. uhum. Ao invés de, tipo, isso não é a opinião do setor, isso é a opinião sua. Sim, Só que isso é uma balela, porque aí o que acontece? Eles acabam. Quando acontece isso, geralmente eles vão atrás das outras pessoas falam exatamente o que eu falei. Então, esse é um conflito que a gente tem muito forte, por exemplo, com o governo do estado. Cada secretaria trata a gente de uma maneira diferente. A Secretaria de Inovação é a pior de todas, porque eu acho que a pessoa que lida comigo tem rusgas hum, comigo. Então ela acha que tudo que eu falo ou que o Everton fala não faz assim, tipo, não representa o setor. uhum, Mas aí quando ela vê na prática, representa, ela não tem humildade de reconhecer que
ela estava errada. Uhum. Então a gente tem que. Burocracias, ego, pessoas que estão dentro dessas burocracias e comunicar tudo isso, passar tudo o que a gente quer, a boa intenção que a gente quer, e ao mesmo tempo comunicar que essas necessidades e a boa intenção realmente está embasada com o setor, são coisas mais complicadas, assim, Sim. dentro da externo, assim, saca? Uhum. Hoje tá muito melhor, mas sempre tem, Uhum. sempre tem um. Questões políticas. E a questão política é nossa, essa é a Nossa, pior questão. sim. E essa é uma merda de um problema, porque a gente não tem dentro da área de jogos, honestamente, um político. Uhum. Pelo menos não na diretoria. Não tem um Zambon. O Zambon é muito mais político que eu. Certo. Por outro lado, o Zambon não tem uma qualidade que eu tenho e que ele precisa ter, na minha visão. Ele fica muito em cima do muro. Eu já Uhum. falei pra ele. Uhum. Enquanto eu dou muita opinião concreta. O problema é que minha opinião concreta, às vezes as pessoas odeiam. Bate de frente com Bate algumas de coisas, frente. né? Exato. Então o Zambon flui muito mais nessas ondas do que eu. Uhum. Então esse é um problema político que a gente tem dentro da área de jogos. Porém, com o tempo é o senhor dá razão. Então esse tempo vai fazendo com que as pessoas vão mudando a opinião delas sobre a gente. Isso Uhum. aconteceu contigo. Uhum. E aconteceu com o Ítalo e aconteceu com vários outros. Tá? Sim. Pensa, reflete aí, agora de fazer uma pergunta. Ah, Posso fazer pergunta? Estou claro. falando muito tempo. Não, a gente tá trocando papo aqui. Por exemplo, a tua percepção de quanto conheceu o Zambon para o que é Uhum. hoje, praticamente é a mesma. Ou eu estou errado? Sim, sim. É verdade. Entendeu? Tipo, tu só refinou, só Só evoluiu fui lá. conhecendo ele ficando mais íntimo, né? É verdade. Mas em relação a mim, foi o contrário. Foi Foi. tipo, eu pensava X e é completamente Y. Realmente, realmente. Esse é o ponto. Interessante. É, de fato, é uma boa percepção. Esse é o maior problema da The Jogos. Mas com o tempo vai evoluindo. Tipo, a Sim, gente teve muita treta com a Abra Games. Hoje a Abra Games considera a gente a representatividade mais importante. entende a importância, né? Porra, Hum. legal, legal, gostei. Nossa, isso é uma percepção muito massa, né? Que massa. Vou seguir aqui. Agora vou entrar num eixo que é sobre o perfil dessas lideranças, né? Eu vou te fazer algumas perguntas do que você entende como o que é um líder, quais são as suas referências de liderança e tudo mais, tá? Existe alguma liderança dentro da sua comunidade, né, da comunidade do Rio Grande do Sul, que te encorajou a desempenhar o papel que você desempenha hoje? Há algumas, Hum. mas por características bem distintas, assim. Uhum. Se você não quiser mencionar nomes, não precisa, Olha, eu mas. menciono, eu tô cagando. Não tem problema. Na verdade, as coisas que vou te falar são coisas que eu já falei para essas pessoas. Ok. Então, assim, por exemplo, eu sou o que eu sou hoje profissionalmente por conta, na minha visão, de 4 pessoas do mercado de jogos. Tá? Uhum. A quinta pessoa que faz eu evoluir isso foi minha esposa, que senão ela me mata se eu for falar isso. Mas as outras pessoas que eu falo é o seguinte: meu pai na profissão foi o Idiarte. Eu nunca me senti. Eu nunca aprendi tanto com relacionamento com pessoas em network como o Idiarte. Tipo, eu tive um intensivão com ele de 2013 até 2016. Uhum. Então ele me ensinava muita dica assim, olha como é que essa pessoa se comporta, olha como, ó, vamos sentar no bar, tu vai ver que ela vai falar isso. Tipo, ele lê muito bem as pessoas, saca? Uhum. Então eu aprendi muito com ele nesse sentido. O meu tio, nesse sentido, é o Israel, da Aquiles. Uhum. Mas o Israel, ele é mais bundão, assim. Porque o Israel, ele é mais meio Los Hermanos, assim, a vibe dele. Então
Ele é um cara que tem um pensamento muito, muito relevante para a indústria, mas ele é muito mais politicuzão, assim, saca? Uhum. O Zambon, para mim, tem um pouco mais de personalidade que o Israel nesse sentido. Uhum. Mas o Israel, ele coloca pontos de vistas muito interessantes que eu jamais teria pensado. Uhum. E o meu irmão é o Everton. Então, ele é o meu irmão mais velho. Então, o Everton, ele principalmente me ensinou muita coisa sobre como lidar com a epopeia e negócios. Eu ensinei muito ele como lidar com a AD Jogos. Uhum. Porque eu já tinha 7 anos de AD Jogos antes dele. 4 anos de AD Jogos antes dele. Então, foi uma troca ali. Ele me Uhum. ajudou muito a evoluir objetivamente a AD Jogos. Entendeu? Uhum. Então, essas 3 pessoas são as mais. As pessoas que eu mais me influenciaram a ser como eu sou hoje, dentro da profissão de Legal. jogos. Em termos de perfil de liderança, eu acho que um líder tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma linha muito tênue. Você, como diretor executivo da Bring, o Rudá como Ring, assim por diante, a gente tem uma linha muito tênue de entender que as coisas que você está negociando não são para sua empresa, e sim para Uhum. o coletivo. Isso é uma linha muito tênue de você acabar se rompendo. Uhum. O poder corrompe. Para você minimizar essa corrupção e evitar que isso aconteça, você tem que ter humildade para gerar autorreflexão o tempo todo. Uhum. Se você tem ego, acabou. É onde eu acho que a Eliana tem um problema na Abra Games, por exemplo. Uhum. Uhum. Tá? A minha percepção mudou sobre o Terra e a Carol. A Carol já tinha, sempre foi bem. Mas o Terra me mudou no Rio de Janeiro porque eu vi que ele não tem ego. Uhum. Entendeu? O Terra, ele tem humildade de reconhecer onde ele está errando ou ele está acertando. Humildade em ouvir. Sim. Então, um poder de liderança, ele tem que entender que ele não sabe de tudo e que qualquer pessoa dentro da AD Jogos, de qualquer coletivo que ela representa, pode ajudar. Qualquer pessoa, pode ser o estudante que acabou de entrar. Ele pode ter uma opinião que tu nunca parou para pensar. Uhum. Provavelmente 90% que essa pessoa falar é idiota, mas pode ter 10% de relevância nisso. Sim. Sim. Tu tem que ter humildade de reconhecer que essa pessoa pode ter isso. A galera questiona muito dentro da jogos assim, meu, tu tem muita paciência para lidar com uns malucos aí, velho. Às vezes tem. Um que tá me abusando da paciência absurdamente, mas assim, eu tenho um pouco dessa paciência porque eu tento entender se aquela, como ela pensa, por que ela pensa daquele jeito, para poder ver se ela tem extrair alguma coisa de bom dela em relação à opinião dela, em relação a evoluir a de jogos, saca? Uhum. Então, se a gente não tem, o líder não tem esse senso de humildade e de autorreflexão sobre o que está acontecendo, não funciona. Um outro ponto, eu tô falando demais, eu posso continuar? Não sei. Não, cara, pode. Tipo, eu tô pegando várias coisas que estão até no futuro aqui das perguntas e eu tô colocando aqui, pode falar. Nada é descartado. O outro ponto, assim, que eu acho relevante uma liderança é ela estar sempre motivada. Uhum. Motivação é uma coisa fundamental. Uhum. Tipo, já conquistou muita coisa dentro da Lei Jogos. Se eu quisesse chegar agora e falar assim pra galera, ó, o meu chapéu, para o outro, tô vazando, já fiz a minha parte, eu poderia. Uhum. Mas dentro da minha cabeça, no momento que a gente conquista X objetivos, eu olho, tá, mas tem como melhorar? É tipo, tem como expandir ou tem Uhum. como refinar? Tem, sempre tem. Uhum. Então, como tem como refinar e como expandir, eu mantenho me motivado a continuar. Uhum. Agora, uma das motivações que eu tenho é o Conselho das Regionais e Abra Games. Sim. Isso me motiva a querer continuar dentro da D Jogos, assim como outras ações conquistas da D Jogos que eu falo.
A gente conquistou isso, mas tipo, ainda não tá refinado, ainda não tá no ponto de tipo, eu ter que sair e vai funcionar em mim. Uhum. Então, isso me motiva. Eu tenho muito aquele perfil de jogar tipo Overcooked e querer completar 100% perfeito, platinar a parada. Enquanto eu não platino, eu não fico satisfeito. Entendi. Mas é por aí. Bacana. Deixa eu te perguntar agora, tem algo, você poderia me citar assim de cabeça duas pessoas, né, duas lideranças de comunidades da indústria nacional que, na sua opinião, possuem essas características que você reconhece como de uma boa liderança? Eu acho que você é uma das pessoas que tem potencial para isso. Eu acho que o Zambon tem potencial absurdo para isso. Eu acho que o Ian tem um baita potencial para isso. Uhum, Ah, dos que eu conheço, esses três são os mais relevantes para mim, assim. uhum, E que eu vejo potenciais de maneira diferente. uhum, Por exemplo, eu acho que você tem muita energia para fazer a coisa fluir aí dentro. uhum, Você tem energia e motivação, mas você ainda é um pouco mais desastre, assim, tipo, faz as coisas mais. Tenha medo não, tá? Pode falar. Não, não tem medo, não. Eu não tenho, às vezes eu não. A Não, memória. tranquilo. Você tem mais a questão, assim, de ainda pegar leve Uhum, nas ações. Pegar leve não em fazer executar a ação, mas de pegar leve em ser mais babaca, fazer a coisa fluir mais rápido, assim. uhum, Às vezes tem que ser. ah, Esse é um ponto que eu enxergo em ti. uhum, O Zambon é foco. O problema pra mim do Zambon é foco. O Zambon é só tu ver ele. Ele tá conversando contigo, dá 5 minutos, tá falando no WhatsApp com outra pessoa, ele desliga completamente, entra naquele universo e tu tem que trazer ele de volta, senão ele não volta. sim. Aquele exemplo da cerveja, que ele demorou 1 hora para buscar a cerveja pra gente, mostra pra mim como o problema do Zambon. Uhum, Ele é uma pessoa sem foco. Ele tem muito conhecimento, pouca prática, mas se ele tivesse todo esse conhecimento e foco em aplicar na prática tudo aquilo, ele estaria muito mais evoluído do que eu, uhum, no sentido nesse ponto. Mas ele tem muita inteligência de absorver tudo que a gente fala, e aplicar de alguma forma lá, fazer as coisas fluir. Então, para mim, o problema do Zambon é foco. O teu é uhum. broderagem, o do Zambon é foco. O terceiro que eu sei foi O Ian. o Ian. O Ian, ele é um cara que eu acho ele um puta explorador, assim. Uhum, É o cara que quebra barreiras. Não adianta falar não pro Ian. O Ian vai. uhum, Sabe? Ele, foda-se. Vou no Shark Tank, foda-se. Vou fazer isso, foda-se. Vamos. Ele vai quebrando tudo, assim, pela frente. Então, ele teria uma habilidade absurda para fazer o ringue funcionar. uhum, O problema do Ian é que ele não sabe designar muita coisa dele pro resto. uhum, Isso eu falei com ele em Santa Catarina agora nisso. Ele não sabe designar isso. Primeiro que ele não tem confiança absoluta nas pessoas que ele tem na volta, no sentido de uhum, designa esse pedaço, deixa que ela vai tomar conta, ela vai resolver para você. Porque ele sabe que se ele fizesse, ele ia fazer muito mais rápido e tal. Então ele ainda tem medo de designar as coisas, uhum, as pessoas. E agora ele está com outro foco, que é sair, né, do Rio. Então, a, falei para ele, eu acho que o problema teu não é sair do Rio. O problema teu é que você não designa as coisas para as outras pessoas para você ficar mais tranquilo e poder viver uma vida pessoal sim. além da profissional. Então, essa é a minha análise sobre vocês três. Uhum. Massa. Legal, legal. Gostei que teve a ponderação, teve o equilíbrio da parada, né? Teve o que que você reconhece como características e valores
bons e importantes, e também, mas também a questão do que precisa melhorar e tal. Isso, né? Torna as pessoas mais humanizadas, né? Eu acho isso legal. Eu tenho pontos para melhorar, fiz elas. Assim. Uma delas é política, eu não consigo ser. Uhum. Não consigo ser o Zambon, não consigo ser você. Esse ponto. Você é mais político do que eu. E aí, entrando um pouquinho nessa questão, né? Quais, na sua opinião, são essas características, né? Você me citou algumas aqui que eu já reconheci, mas tem mais outras características que você reconhece como de um mau líder, assim, de uma má liderança? Uma delas, com certeza, é ego. Uhum, Tá? É você não querer achar que a sua opinião ela é mais relevante do que o coletivo. E você não tem nem o bom senso de pesquisar isso. uhum, E, cara, eu tô tomando essa atitude, mas é isso que a galera quer. O exemplo principal para mim disso é a Abra Games, uhum, tá? Principalmente gestões anteriores. O símbolo disso para mim é ele. E parece que está mudando. Aí só acredito vendo. Mas eu acho que isso é um baita problema. O segundo símbolo para mim, que infelizmente entrou numa linha que eu não gosto e espero que um dia mude, é o Alisson. uhum. Eu achava ele. Quando o Alisson começou, eu achava ele na vibe tua, assim. O Alisson era outra pessoa, não sei se chegou a conhecer ele nessa Sim, época. mais ou menos, né? Acho que a gente teve pouco contato, assim. É impressionante como eu vejo o Alisson hoje, no Big ali, a gente estava até falando do Zambon, parece que ele tá meio assim, Darth Vader, assim, a parada. A energia dele, o rosto, a expressão, saca? Parece outra pessoa, outro Anakin, saca? Isso me assusta, assim. Ah, e aí o que que me faz isso acontecer? Essa pessoa, é o ego, a segunda é ouvir pessoas ruins. Uhum, Achar que essas pessoas ruins são melhores que outras pessoas. uhum, Então, tipo, ele ouve muito o André Fowler. O André Fowler já se provou várias vezes que ele é um filho da puta. uhum, Mas como o André Fowler beneficia uhum, o Alisson releva, ou talvez ele esteja cego e não veja esse problema. uhum, Então, esse é um problema que eu enxergo assim também. Além de você não ter problema com ego, é você se tocar que você pode estar com pessoas erradas uhum, à volta. Tá? uhum, A, a terceira é a autorreflexão sempre, em qualquer ação. Qualquer ação. Por exemplo, se eu tivesse na Abra Games e fizesse o programa com a Apex e fizesse a questão do Big, a primeira coisa que eu faria antes de trazer os convidados seria fazer uma pesquisa de mercado com todas as empresas. uhum, Qual é o teu tipo de nicho que tu vai atacar? Qual é o tipo de publisher que você gostaria de ter aqui? Que tipo de investimento vocês estão procurando e assim por diante. Traria essas pessoas para cá e aí eu faria uma pesquisa dupla. Uma pesquisa com as empresas. O que vocês acharam dessas empresas aqui? E com a publisher é a mesma coisa. O que vocês acharam dessas empresas aqui? Porque com o feedback da publisher, passaria para as empresas e falaria, ó, essa é a situação do seu estado, essa é a situação da sua empresa. E com a publisher, as empresas dando feedback, eu saberia qual publisher não convidar mais. uhum, Dentro da área de jogos, nas consultorias, já teve empresas que falaram, cara, esse cara aqui é um babaca, ele não tá fazendo, ele tá só querendo ganhar um dinheiro. No momento que essas pessoas falam isso pra mim, eu corto o cara. uhum. Teve uma empresa que desmarcou duas vezes com a Michelle ali, para Nossa. fazer uma análise jurídica. Eu descartei o cara. Acabou. Uhum, Não foi só com ele, foi com várias empresas. Com várias empresas. nossa. Então, assim, pra mim não tem essa coisa de aviso, cartão amarelo e vermelho, assim. Uhum, Se eu vejo que eu tenho uma atitude ali que comprometa e eu
já tem um pré-julgamento sobre aquela pessoa, eu dou o cartão vermelho na hora e ponto. Porque, tipo, só confirmou o que eu já tava pensando. Eu vejo que, tipo, digamos que você tá ali dentro. Tu poderia sofrer o cartão amarelo. Já avisaram, não, peraí, ele tá fazendo isso? Não, mas o Alberto é outra vibe. Não condiz com eles. Vamos lá conversar. Que já aconteceu com o Gustavo, meu sócio. Uhum. Já teve feedback assim, das consultorias dele que fazia com que a forma como ele expressava parecia que estava diminuindo as pessoas na frente. Sim. Só que eu entendo que a comunicação dele só está equivocada. Uhum. Não quer diminuir. Então a gente foi lá e deu o cartão amarelo. Ó, velho, toma cuidado com isso, babá. Aí ele aparentemente melhorou. Uhum. Então, tu ter esse bom senso de fazer análise sobre todas as ações que você coloca dentro da regional, do coletivo, tipo, tá, fiz essa ação, o que eu posso melhorar pro ano que vem? Uhum. Um exemplo agora é o Sebrae com a Gamescom. O Sebrae demorou, tipo, o Sebrae comprou a passagem faz 3 semanas, 2 semanas. Se ele tivesse comprado em março ou abril, a gente ia pagar R$ 1.000, R$ 2.000 por empresa. A gente está pagando 6 para a empresa com desconto de 50%. Então, uma análise que a gente fez foi, não, o Sebrae errou, mas as empresas erraram em demorar para colocar os nomes. Então a gente já definiu que março do ano que vem tem que estar pronto. Quem não tiver, foda-se, vai comprar por conta. Uhum. Isso é uma ação. Mas eu tive o bom senso também de falar que, não, o Sebrae, não foi só o Sebrae que errou, a gente também errou. Uhum. Nunca é só um lado, tá ligado? Sim. Legal. Cara, e aí, dentro de uma. Você também, né, já me passou um pouquinho de algumas dessas características que eu já anotei aqui, mas para dar uma completada, assim, fazendo uma autoavaliação, o que que você diria que você possui dessas qualidades que você citou e dessas características, né, ruins e tal, de liderança, o que que você atribui para si mesmo e o que que você acha que outras características poderiam melhorar, poderiam atribuir benefícios como um líder da sua comunidade, assim. Essa pergunta eu vou responder, mas eu quero que tu me dê um feedback sobre ela também. Tá bom. Hum, eu acho que hoje, muitas dessas características que eu falei que deveriam ser de um líder, eu tenho. Mas eu não tenho desde o início, eu fui evoluindo ela. Uhum. Então, eu acho que eu tenho humildade de reconhecer quando eu estou errado, e eu acho que eu tenho humildade em reconhecer quando, tipo, fazer a autoanálise de cada ação que a gente faz. Uhum. Ao mesmo tempo, eu sei que a gente é foda em várias ações, e não tem problema a gente achar isso. O que tem problema é a gente achar que é melhor que os outros, porra, saca? Tipo, menosprezar os restos. Sim. Mas a gente se sentir bem e falar, não, puta, cara, a gente é foda. Isso é bom pra gente ter motivação, Sim. sabe? Mas não no ponto de extrapolar na linha tênue que eu volto a falar e menosprezar o resto. Então, eu acho que eu tenho esse lado de saber o que eu acho que é bom, de tentar ouvir as empresas. Ao mesmo tempo, às vezes, quando eu ouço as empresas, eu vejo que elas estão preocupadas com X, às vezes eu não acho válido aquela opinião, Uhum. porque para mim é mais interessante ela entender meu ponto de vista e, e tipo assim, cara, não te preocupa com isso. Tu tá viajando com esse ponto aí. O ponto é assim, ó. Ah, tá, o ponto é assim, o ponto não é assado. Isso, cara, não viaja, não é tanto assim como tu tá pensando. Ah, acho que o que me falta muito forte e que eu com certeza não quero, então, tipo, tem que achar alguém em outra de jogos é politicagem. Uhum. Eu não tenho paciência pra politicagem. Não tenho paciência pra conversar. Tipo, tu não pode colocar o Fábio na minha frente, por exemplo. Se o Fábio for presidente da Abra Games, não sei se eu consigo ficar perto. Uhum.
Entendo. Ali já é o extremo, assim. Bate muito na linha tênue, assim, de, tipo, não mandar tomar no cu e ao mesmo tempo ficar de boa. Então, politicagem é uma Aham. problemaço. Tem. Eu pego rusga em relação a essas pessoas. Mas eu pego rusgas não porque elas falam sobre mim, mas sobre as Sim. atitudes. Me incomoda é a atitude. Uhum. Foda-se, vai falar em mim, pode me xingar, mas se tá tomando a atitude correta, tá tudo certo. Agora, se você não faz nem isso, aí já pega uma outra. A politicagem, com certeza. Isso, e o segundo é talvez uma dificuldade forte em burocratizar algumas coisas. Tipo, eu não fico fazendo ata das paradas, Uhum. mas eu não tenho perfil disso. Uhum. Então, assim, tem Você uma reunião da reconhece que legião. isso é uma parada importante para Ah, pro processo e tal? hum, eu reconheço que ela é uma parada importante, mas ao mesmo tempo eu entendo que ela não é a mais importante. Uhum. Uhum. E aí eu enxergo que eu faço o meio termo. Qual é o meio termo que eu faço? Quando a gente faz a reunião de fato da área de jogos da Assembleia, tem um PPT que eu monto com todos os slides. Inclusive, o dia que tiver uma reunião, se você tiver interessado para ver como é que Uhum. é só entrar. O Zambon já teve essa experiência. Inclusive eu fiquei de marcar isso com você e sempre na próxima que tiver você me avisa. Uhum. É sempre uma quarta de noite, tá? Só para Uhum. já deixar Uhum. aberto. Então, o que que eu faço? Eu tenho esse PPT. Quando tem decisões para serem feitas, eu crio um formulário. Então, de certa forma, eu não crio a ata, mas eu tenho o PPT com o registro de tudo que foi falado naquele dia, Uhum. com um formulário que tem todas as empresas respondendo o que que elas decidiram. Uhum. Ou seja, eu só não peguei essas duas informações e coloquei numa ata. Sim. Mas ela tá ali no PPT e tá no formulário. Então, eu só faço a ata quando ela é necessária para alguma coisa objetiva para ler jogos. Uhum. Eu entendo que também ela serve como um histórico para que quando alguém me substitua, ela entenda o que aconteceu. Provavelmente, quando eu sair da de jogos, eu vá criar algumas atas ali, mas eu vou estar embasado com o PPT e com o formulário que foram respondidos daquele dia. Uhum. Entendeu? Só não faço naquele momento. Uhum. Isso está errado. Ontem o Léo me perguntou sobre regimento interno. A gente não tem um regimento interno. A gente tem um estatuto lá e mesmo assim eu já nem lembro mais o que está no estatuto. Mas as coisas que eu lembro que está no estatuto é um representante por voto, uma coisa. As coisas mais pontuais, assim, sabe? Uhum. Regimento interno, eu entendo que é muito mais interessante caso haja trocas de diretoria constantemente. Que aí você tem uma base do que a pessoa tem que se guiar para evoluir. Mas na prática, velho, tu vai ficar anos na Bring. A não ser que você queira sair. Uhum. O Léo vai ficar anos no ringue, a não ser que ele queira sair. Por quê? Porque a maioria não vai querer pegar essa pica. É muito mais por conta disso. Uhum. Então, nesse sentido, tanto o regimento interno quanto atas, eu enxergo elas muito mais interessantes. Registros oficiais caso alguém precise, ou como um documento histórico do que já aconteceu em relação à associação. Uhum. Mas eu não Cara, aplico. deixa eu aproveitar e pular umas perguntas aqui, já que você está falando sobre essa questão de estrutura, de normas e tal. Você acha que esse tipo de estrutura normativa, burocrática, tipo, por exemplo, seguir o estatuto, seguir as normas que a diretoria determina, que o presidente, o vice-presidente determinam e tal, você acredita que isso facilita ou atrapalha o seu trabalho e de que maneira, assim? Repete, por favor, que eu estava respondendo aqui o Ah, WhatsApp, tá. desculpa. Não. Então, aproveitando, né, que a gente está conversando sobre essa questão de ata, de estrutura, de burocracias e tal, você acredita que essas normas estruturadas pela diretoria, né, em questão de seguir o estatuto, seguir exatamente o que está no estatuto, seguir alguma diretriz que foi definida dentro da reunião da diretoria, esse tipo de norma e essa estrutura mais hierarquizada,
burocrática e tal, isso facilita ou atrapalha o seu trabalho Atrapalha, como líder? atrapalha, atrapalha. E eu vejo isso no símbolo Oceanabra Games também. Uhum, Eles toda hora têm que consultar o estatuto para ver se podem tomar aquela decisão ou não. Sabe o que que é isso? Passa para mim? uhum, Medo. Entendeu? Medo dessas pessoas que estão assumindo achar que podem fazer qualquer ação e elas se fuderem com isso. uhum, Eu entendo, eu entendo. Eu entendo esse ponto. E é um ponto realmente relevante. Burocratizar, o que a gente mais precisa no país é menos burocracia. No momento que a gente lida com a Apex, lida com o Sebrae, lida com o governo, a gente aqui, na área de jogos, tenta desburocratizar. uhum, Então, a gente passa a pica da burocratização para eles. uhum, Entendeu? Tipo, eu se estivesse na Bra Games, não faria o que eles fazem, que é um convênio com a Apex. Se pudesse escolher, eu falaria, não. Apex, tu vai trabalhar, mas vai ter um representante, uma equipe sua que vai cuidar disso e eu vou te designar o que eu preciso. uhum, Não deveria ser papel da Bra Games de cuidar desse convênio. uhum. Ou no máximo, se não tem como opção, eu contrataria uma empresa para cuidar desse convênio. Sim. Tá? Porque é a mesma coisa que eu chegar para um cara desenvolvedor de jogos e falar para ele, vai fazer negócios, ou vai ser administrador da empresa, ou vai fazer marketing. Ele não é aquela, não tem aquilo lá. Tá? Então, uma coisa que evoluiu muito na de jogos foi assim, a gente tem um planejamento. Ó, essa é a linha que a gente tem que fazer a coisa andar e que aqui estão os problemas e vamos atacar cada um desses problemas com essas ações. Uhum, Isso está claro dentro da lei de jogos. E qualquer reunião, em uma hora, que eu estava fazendo agora essa semana, ajudando Santa Catarina a ter uma sessão. Em uma hora a gente apresentou como a gente funciona e os caras falam, nossa, vocês são muito estruturados. Objetivamente somos. Agora, se você me pedir documentos burocráticos, dependendo, talvez a gente não tenha. Então a gente não é estruturado nessa base, mas a gente não quer ser. uhum. Pelo menos nessa diretoria a gente não quer ser. Sim. A gente quer ser burocraticamente objetivo. Precisa de uma ata para isso, para a gente poder avançar? Então tá, então vou fazer essa ata. Em Uhum. relação a isso, eu só vou me Pontual, basear né? nos documentos. Uhum. Ah? É tudo pontual, né? É tudo na questão da demanda. Se precisa fazer, vai lá e faz, né? Se não precisa, já tem o Uhum, documento lá do formulário do PPT que resolve. A gente começou a gravar até as reuniões, a gente parou de gravar. Por que a gente parou de gravar? Porque isso começou a gerar menos pessoas participando na hora. uhum, Ao mesmo tempo, eles se iludem achando que não, daqui a pouco eu vejo. uhum. E não vê, né? Quantos perfis tem? Talvez tu tenha, eu tenho, de abas abertas que um dia eu vou ler e essa porra não tá lá. Tá lá até agora. Sim. Massa. Isso é uma forma de objetivo. Aham. Legal. Tipo, eu poderia burocraticamente ter um vídeo. Mas objetivamente eu entendo que na prática isso tá mais atrapalhando do que ajudando. Uhum. Tá entendendo? E agora, uma questão mais prática, assim, mais de exemplo mesmo. Você consegue me dizer, assim, exemplificar algum conflito que aconteceu entre você e os membros da comunidade? Pode ser qualquer tipo de conflito, de comunicação, de informação, de tarefa que não foi executada, de expectativa não cumprida. O que gerou esse conflito e como você, né, como o líder e como a frente, atuou na resolução desse conflito? Houve muitos problemas, principalmente na época que a gente estava aprendendo a ser uma associação. Uhum, Então, ali de 2013 a 2017, 4 anos da de jogos, ali teve problemas. E uhum, sérios problemas. A gente teve problema financeiro, em que a gente entrou em dívidas, uhum, e a gente teve problemas financeiros no sentido assim, uma dívida, a segunda é porque os diretores que assumiram não assumiram o cargo como deveria assumir, uhum, porque era voluntariado. uhum, Então, isso não gerava impacto. Assim, eles não dedicavam tempo suficiente para isso acontecer. uhum, Ao mesmo tempo, teve diretores dentro da D-Jogos que, melhor, empresas dentro da D-Jogos que questionavam o meu trabalho. E tá tudo bem. uhum.
Teve uma reunião até dessas empresas que quando estavam indo para o SP Games em São Paulo, que depois teve a Unite, não lembro qual é o ano, 2016, 2015, em que teve umas empresas pequenas que tinha uma pessoa dentro dessas empresas que era uma empresa pequena, mas também era diretora financeira. E eles fizeram uma reunião falando, eram umas 4, 5 pessoas, e eles falando como o Ivan poderia estar sendo filho da puta dentro da de jogos e levando tudo para epopeia. Hum, Só que isso nunca aconteceu. E foi provado. Mas eles falavam assim, cara, ele faz umas atas lá com os nossos nomes, mas eu nunca assinei aquilo lá. Sim, mas tu não precisou assinar, mas tu tava na reunião. uhum, Tem um formulário provando que tu tava na reunião. Não precisa da tua assinatura especificamente, eu preciso só que tá comprovando que você tava lá. Eu tenho um formulário e um PPT comprovando que tu tava lá. Então, sim, já teve tretas nesse sentido de diretoria. Por isso que a gente transformou o diretor executivo barra financeiro, porque aí eu sou remunerado e a demanda financeira que eu preciso fazer é pequena. uhum, Pagar boleto e gerar um relatório de prestação de contas mensal, que é pegar o extrato e decupar o extrato falando o que foi gasto de cada coisa. uhum, Isso não dá muito trabalho. Você faz de maneira organizada e isso é rápido. Já teve um conflito forte entre vice-presidente e presidente e diretor executivo, foi no primeira diretoria. É o Idiarte. Conhece o Idiarte? Não, não conheço. Me passa o nome dele? Carlos Idiarte. Se tu botar aí, tu vai ver como é que é o Idiarte. Você coloca no Discord aqui pra mim, que eu não tô. Ah, valeu. Qual foi o conflito que já teve? Eu tinha como presidente o Carlos Idiarte e eu tinha vice-presidente o Israel Mendes, que é o Aquiles. Uhum, Só no momento que tu olhar a imagem deles, tu já vai ver um parece um hooligan e o outro é um Los Hermanos. Então eles têm pontos de vista distintos pra caralho. uhum, Vidas diferentes, tudo diferente. Então, quando a gente tinha. E a gente estava no momento ainda de expandir a D-Jogos, de começar a conquistar coisas na D-Jogos. Então, o de arte, ele era um cara mais que nem eu, assim. Bora, foda-se, vamos ver o que acontece, vamos evoluir. É só a gente ser ético. O Israel tinha mais a questão assim, cara, vamos tomar cuidado, porque a gente pode. Ele tinha muito medo, ele pisava muito em ovos. uhum, uhum, Então a gente teve esse problema. E a gente parou com esse problema. Quem parou esse problema? Eu parei esse problema. Que é, eu ficava no meio entre os dois, e quando eu assumi a diretoria executiva, a gente. Eu queria aprender com todos. Então, eu tive o discernimento naquela época de entender que, tipo, eu tinha duas opiniões diferentes e eu tinha que somar elas. É como se eu tivesse o esquerda e a direita, sabendo que nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está errado. uhum. Por um tempo, eu tive acusações do da esquerda falando, ah, você defende a direita, e o da direita falando que eu defendo da esquerda. Depois eles entenderam que não, eu estava filtrando e fazendo uma ação que batia para os dois lados. Sim, sim. Ah, massa. O terceiro conflito que teve, e esse foi com os associados, foi que foi com a mesma equipe com essa galera que Que tinha. criticava a minha atuação, Aham. foi que a de jogos não ajudava eles a conseguir receita. Hum, Aí a gente fez qual foi a atitude que a gente fez? Eu peguei todas elas, juntamos numa sala, e falei, agora vocês têm total liberdade de falar tudo que vocês quiserem para mim. Em tudo. E aí a galera começou a descascar. uhum, Aí eu falei para eles, tá, beleza, agora eu posso pontuar. E aí eu comecei falando, primeira coisa, vocês estão certos de que a AD Jogos talvez não esteja olhando muito para vocês. Então isso tem que mudar. E aí foi onde eu comecei a sacar que os relatórios têm que também entender as necessidades da galera. uhum, uhum. Ao mesmo tempo, eu comuniquei, a gente não é tipo patinhas, a gente é uma ponte. Então a gente não tem um cofre cheio de dinheiro que vai dar dinheiro para vocês. O que a gente pode fazer é gerar oportunidades para que vocês atravessem essa ponte e consigam pegar uma prestação de serviço. Uhum. Eles queriam que a associação prospectasse clientes.
Sim. A gente jamais vai fazer isso. Mas a gente entendia dentro da Lei Jogos que a gente não precisava prospectar, que é só a gente fortalecer o nome e só expandir networking para muita empresa vir Uhum. cair pela Conhecer, Lei né? Jogos e conhecer. E o que aconteceu? E foi o que aconteceu. E aí, quando a gente criou o canal de Jobs, onde demandas das empresas maiores que eles não queriam pegar passavam para a Jogos, ou então clientes oriundos de network de eventos para a Jogos começaram a pedir prestação de serviço, a gente colocou no Jobs e isso acabou. Uhum. Porque a ponte para Jobs estava ali. Eu não precisava prospectar. O job estava ali, a pessoa tinha que entrar em contato com eles. O que acontece hoje? Ao contrário, tem muito job e muita gente tem interesse. Sim. E aí, o quarto conflito envolve tudo isso. É que teve muita empresa que estava dentro da Jogos, já passaram mais de 100 empresas na Jogos, tá? Aham. 140, mas já passaram mais de 100. Muito caso, e tu vai sofrer esse caso, e talvez já esteja sofrendo, vai pegar muita empresa que acha que é uma empresa e na verdade ele quer ser um profissional e ele não sabe disso. Sim. Então, dessas 60 que saíram, 58, 57 tranquilamente são empresas que acabaram e ficaram trabalhando como profissional dentro de outras empresas. Sim. Rogue Snail tem a Natália, que agora é Eric. Uhum. Ela era uma empresa da de jogos que tentou, não conseguiu Caraca. e tá feliz como profissional dentro. A Cupu, que era uma outra empresa com a Carol e com... Esqueci o nome do... O Rony, acho que é o Rony. Eles eram uma empresa, só que a gente via que eles não tinham perfil de empresa e acabaram entrando na Rogue Snail e acabaram indo bem. A Ludema era uma empresa que tinha o Dalmolin. A Kiris contratou toda a Ludema para dentro da Kiris. E aí eles estão felizes lá. O Juarez, que é um outro game designer, ele tinha Rift Point. O Juarez falou para mim, eu não consigo mais dormir porque eu tenho que ficar pensando em salário dos outros. Uma vez, o Marçal, ele me disse uma coisa que eu acho muito certa. O Marçal é o cara que ajudou a fundar tudo aqui dentro dos jogos. Uhum. Ele falou assim, é engraçado, né? A gente monta uma empresa de games porque ama produzir jogos, mas o que a gente menos faz é produzir. Quando tá dentro dessa empresa. E eu concordo com ele. Eu não trabalho, mexo com jogo há muito tempo. Hoje eu literalmente faço negócios ou eu olho o jogo, jogo o game e falo o que tem que errar, o que tem que melhorar. Porque eu sou o pior dentro dessa área. Então, essa galera que não sabe bem onde ela se encontra, ela acaba gerando opiniões que diferem do que o consenso já sabe o que quer. A galera que não sabe o que quer. Então, essas opiniões, às vezes, gera probleminhas dentro da de jogos que Sim. hoje a ideologia é tão forte que, tipo, a galera já saca quem é profissional e quem não é Uhum. e desconsidera a opinião ou releva a opinião dessas pessoas. E, geralmente, essas pessoas acabam sumindo, indo embora da de jogos no sentido de empresa, mas acabam atuando dentro das empresas da de jogos e adoram a de jogos hoje por outro ponto de vista. Massa. Esses foram os conflitos principais, assim. Tá. Tem um quinto, Uhum. tem um Cara, quinto conflito. deixa eu só te interromper rapidinho. É porque, como a gente extrapolou já um tempinho de 1 hora, como é que você tá de tempo? É porque Eu eu tô de ainda boa, tenho 3 perguntinhas que são meio que de nessa boa. base de exemplos, assim. A gente pode dar continuidade? Tá, beleza. Desculpa te interromper aí. Eu tô achando interessante falar tudo isso até pra te Não, educar. sim, com certeza, eu tô, velho. Tem muita coisa que vai pro trabalho, tem muita coisa que vai pra vida. Isso. Então, Mas, hum, só peço que você não cite os nomes não, no claro, trabalho. claro, claro, não, isso é. Eu só tô citando os nomes Uhum. porque eu confio em ti. Não, fica tranquilo, isso é de boa. Se tivesse falando com a Eli, eu estaria falando de outra forma, né? Mas o quinto exemplo é o externo. Então, eu já tive muito problema com pessoas. Eu já fui apelidado, de 2013 a 2015, 16, eu era apelidado como Pitbull.
externamente. Eu ouvi isso, o Diarte que falou, a galera te chama de pitbull. Eles adoravam o Diarte e me odiavam. O que acontecia? O Diarte, o papel dele era o quê? Pegar o cara, levar num bar, tomar cerveja e conversar sobre o periquito, o gato dele, a família, a vida. Só que o Diarte, na mesma mesa de bar, ele pegava e chutava eu ou dava um cutuco e falava, vai. E quando eu falava vai, eu chegava para eles, tá, agora objetivamente, a gente precisa disso e isso de vocês. Isso quebrava os caras, porque eles estavam, tipo, numa boa já, e depois, porra, já tá falando de negócio. Então eles chamavam de pitbull porque eu mordia os caras pontualmente onde precisava evoluir, sacou? Pra Massa. mim, relacionamento é muito assim, vamos primeiro trabalhar, podendo beber, a gente bebe trabalhando, depois que a gente resolveu todas as arestas ali, tudo que precisa resolver, a gente podemos falar sobre a vida. Eu odeio ter assuntos ainda para matar, ter que conversar sobre a vida. Eu prefiro acabar com os assuntos primeiro, para depois ir para a vida. Claro que existe o bom senso, às vezes é bom legal falar sobre a vida um pouco no meio do caminho, assim. Mas isso foi o que eu fui aprendendo durante o tempo. Mas, tipo, a gente fez essa entrevista lá no início, começamos a falar sobre a quarentena. Então, beleza, vamos conversar um pouco para depois entrar na vibe. Mas eu odeio o tipo de reuniões que sempre chega um cara com a opinião assim, isso já deve ter acontecido contigo, se não aconteceu, vai acontecer muitas vezes. Externamente. Ah, muito legal tudo isso que você falou, Ivan. Então vamos pegar a opinião aqui do nosso presidente ou do nosso secretário. Aí o secretário vem e fala, pois é, muito bacana todo esse envolvimento, todo esse projeto de vocês. E eu tenho um filho que joga games. Aí sempre tem o idiota que fala que tem um filho que joga games. Sempre tem esse cara. Esse cara que vai falar isso, geralmente não faz porra nenhuma. Ele só fala a politicagem dele ali, com nada, e deu. Só para dizer que ele falou alguma coisa. Sim. Saca? Esse tipo de pessoa, eu tenho pavor. Eu hoje aceito ouvir, porque eu tenho que estar ali dentro da politicagem. Que às vezes é só ouvir, tipo, pode crer, pode. Mas ao mesmo tempo, vai tomar no teu cu, não quero falar sobre isso. E ao Esse é o mesmo nível- tempo é essa galera que você tem que ouvir, porque eles, né, têm poder de decisão e tal. Exato. Exato. E tem uma outra situação, e essa situação é que eu não me sinto nem um pouco à vontade. O Diarte era mestre nisso, e eu odeio isso e eu não faço isso. Essa galera geralmente estão acostumados a viver num mundo onde o machismo impera. Então, para eles, é do caralho ir no puteiro depois da conversa. Para eles, é do caralho ir num bar, ficar trovando menininhas, ou falando sobre as menininhas. Sabe, essa coisa eu acho nojenta. Isso acontece muito porque eles se acham fodão, sabe? Tipo, eu sou o secretário. Eu nunca entendi, assim, eu entendo o lado das pessoas, mas eu nunca falei assim, como é que pode isso? Isso acontece aqui em São Chico muito forte, assim. Ah, o prefeito chegou. O prefeito, ele é um funcionário nosso. Sim. Não é uma celebridade, né? É uma celebridade. E mesmo assim, a celebridade que se exploda ela. Sim. Porque, na verdade, ela só é celebridade porque a gente, de alguma forma, tá dando dinheiro para ela. As pessoas famosas, elas só ganham dinheiro por causa da gente. Então, é meio... Tipo, eu tratar essa pessoa como espetacular, só que eu faço isso no futebol. Eu tenho um pouco disso. Tirando essa linha, o resto eu cago. É isso. E eu não gosto desse relacionamento em que eu tenho que bajular essa pessoa. E quando você está em reuniões com o governo, o que tu mais vê é um monte de gente batendo punheta pro secretário. Ou para governador, ou para prefeito, ou para um presidente de alguma coisa. Isso que a gente tem intrinsecamente, quantas vezes já confundiram eu como presidente da D-Jogos? Ah, eu passo por isso, véi. Direto. Porque a gente entende que o presidente é o cargo mais importante, mas na verdade
não é assim que funciona na prática. Não, especialmente porque o presidente da Bring aqui, ele não participa das paradas, né? Então eu tenho que tomar o lugar dele de vez em quando mesmo. Pois é, eu gosto, até voltando um pouquinho da pergunta que você fez, assim, de referências, eu amo ver documentário de esporte. Uhum, O que eu amo ver em documentário de esporte é porque eu gosto de ver líderes que são as celebridades, mas esses caras são os caras que são o primeiro, é o cara na frente. uhum, Ele não bota o povo primeiro na frente, bota ele na frente para lutar. uhum, Exemplo, Michael Jordan. Esse cara, ele é um cara que, tipo assim, não, a pica é minha, deixa pra mim. Eu vou me fuder aqui, mas vocês vão jogar da forma como eu quero. A gente vai ganhar tudo, mas eu tô lutando na linha de frente com vocês, uhum. saca? Ou então o Romário na Copa de 94, quando ele fala: se o Brasil não for campeão, podem botar a culpa em mim. Isso é foda, velho. Sim. Entende? Esse é o que difere o Romário do Neymar. Jamais tu vai ouvir o Neymar falando, não, se o Brasil não ganhar a Copa, pode botar a culpa em mim. Pelo contrário, ele fala, meu, todo mundo me critica. Ah, vamos se fuder, não me criticando. Não, velho, tu é o melhor, tu é o exemplo, tu é a persona do futebol brasileiro. Então tu tem que ser o cara que vai liderar isso. Entende? Uhum. Esses são pessoas que eu odeio, assim, quando na hora de linha de frente, elas só vão para se aparecer, Sim. depois elas voltam para trás e deixam a galera se fudendo, sabe? Aham. Isso é tipo de líder que eu odeio, Sim. sacou? Sim. Que louco. Esse tipo de coisa que eu conflito muito, principalmente com o externo, Uhum. entendeu? E isso é um ponto que provavelmente na associação, quando as pessoas tinham percepção sobre mim inicialmente, Que era mais ou menos deveriam assim que pensar, acontecia, né? saca? Tipo, uma coisa que eu achei do caralho foi o Sanguinete. O Sanguinete é um cara, ele é muito faca na bota, mas o Sanguinete, tipo, ele falou, você me conquistou, porque esse é um líder que conquista, saca? Tipo, é o cara que ele sabe que, tipo, o Ivan, ele não vai botar a galera na frente, Uhum. ele vai ser linha de frente, vai morrer pelo povo, vamos botar assim, entre Uhum. aspas. Uhum. É o que eu enxergo em Ti, que é o que eu enxergo no Zambon, que é o que eu enxergo no Ian, entendeu? Uhum. Esse é o tipo de liderança que eu acho fundamental ter. Uhum. Massa. Ivan, e nessa questão, né, de tomada de decisão e planejamento de ação, assim, para você, quando que é o melhor momento para entrar em contato com a comunidade sobre alguma coisa que vocês estão ali decidindo ou desenvolvendo, né? Tipo, pensando assim, no estágio inicial, que é quando vocês ali estão ali na primeira fase, discutindo as Ah, ideias e tal. os melhores momentos são dois. Hum, Um é quando, uma analogia assim, é quando você explora toda a ilha e chega num ponto que a ilha tem um mar e tu precisa ter a ponte para atravessar para chegar no outro pedaço da ilha. uhum, Então, quando isso acontece, já teve momentos em que a gente teve que discutir não no mundo ideal. Que para mim o mundo ideal, o melhor momento é quando você já faz toda a evolução. Então tu já definiu tudo, já sabe qual é a ponte, como tu vai construir aquela ponte, como tu vai montar a madeira específica, como tu vai botar tudo assim perfeito. Só chega pra galera e fala, ó, a gente pode fazer de concreto, ou pode fazer de madeira, ou pode fazer de ferro. Mas esses três formatos têm essas consequências. Mas isso aqui vai trazer essa ilha que vai gerar essas oportunidades. uhum, Fazendo uma analogia para tu tentar entender, uhum, beleza? uhum, Esse é um caminho. Esse para mim é o mundo ideal, é quando já entrega tudo mastigado. uhum, O segundo caminho que às vezes acontece é antes de você definir quais são os materiais, você ter que discutir as consequências de comprar qualquer um desses materiais antes disso, sabe? É tipo, mas agora com a AD Jogos, com a Gamescom. A gente chegou num ponto em que a gente precisava. Não sei se esse é o melhor exemplo. Deixa eu só pensar um pouquinho. tá.
O melhor exemplo é da Cluster. Agora sim. A Cluster foi o seguinte. A gente descobriu que ia ter um edital de Cluster. E dava 3 milhões esse edital. Só que, cara, nesse momento, o que a gente precisava saber? Quem tinha interesse na Cluster. Só que para você saber quem tinha interesse na Cluster, para aí sim pensar num projeto de Cluster, entrar nesse processo, a gente teria que responder um monte de perguntas que a gente não tinha pronta. Então, quando a gente fez essa... Mas só que chegou naquele momento da ilha, assim, de tipo, cara, eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que superar isso aqui para depois de chegar no extremo dessa ilha. Então, a gente teve que fazer uma reunião de tipo assim, quem tem interesse na cluster? Tá, mas como é que vai ser essa cluster? Cara, a gente não sabe. Então, como é que a gente fala? Cara, pode ser que tenha um aluguel e o aluguel seja nessa base. Pode ser que tenha vários computadores, pode ser que tenha mesa, pode ser que tenha isso. Mas, gente, não é isso que me importa agora. Eu preciso saber se vocês têm interesse na cluster. Ó, e responder coisas básicas, tipo, você quer ter uma sala ou quer trabalhar num coworking? Ah, mas como é que vai ser esse coworking, saca? Essa é a merda de você deixar não mastigado, porque a galera vai gerar um monte de perguntas que você não sabe responder, e aí você tem que trazer elas pra cá de novo. Então você coloca aquilo, a galera fala uma porrada de coisas assim, e você fala, não, cara, galera, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. É aqui, ó, aqui, ó. Aqui agora. Confia na gente. É só aqui por enquanto, depois a gente evolui. Isso é complicado, sabe? Responderam. Mas aí quando responderam, me deram uma pequena base, e aí a gente acabou montando o edital de cluster faltando 8 dias para o edital acabar. A gente acabou ganhando, ficou em quarto, com 8 dias só. Mas esse é o segundo ponto que eu não acho ideal. Mas às vezes vai acontecer. E agora o Banco do Brasil foi conversar com vocês. Legal, mas talvez chegasse num ponto, tipo, será que isso aqui é interessante? Talvez você tivesse que conversar com a galera primeiro para saber se é interessante, para depois evoluir com o Banco do Brasil. Sim. Tu entende? Uma coisa é não, eles têm interesse, eu vou evoluir primeiro e depois entregar mastigado. A outra não, eu tenho que saber se eles têm interesse para eu poder conversar. Esses são os dois tipos de reuniões que tu pode fazer. O que tu não deve nunca fazer é expor ideias que vocês estão pensando sem ter ela evoluído. Entendeu? Porque aí você vai gerar esperança, expectativa nas pessoas sem nem ao menos tu ter evoluído nada. Sim. Vamos botar um exemplo. Se eu chego na minha empresa... Não, vou falar da associação mesmo. Se eu chego na associação e falo, galera, a gente está pensando em trazer dev kits da Nintendo, do Xbox e para Sony para todo mundo. Bora? Bora! Isso só foi uma ideia. Eu não conversei com a Nintendo. Eu não tenho nem ideia se é possível. Sim. Mas eu gerei uma expectativa. E aí chega no final do ano, cadê o dev kit? Eu falei, cara, pior que só foi uma ideia, eu não consegui evoluir. Ah, então vai te fuder, meu. E aí gera uma outra perspectiva. Sim. Por isso que eu não gosto de conversar ideias, de brainstorm com a galera. A não ser que seja informal. Tá num bairro, pô, eu pensei numa parada dessa. Porque aí tu não tá falando com um coletivo, tá falando com 2, 3 pessoas que vão te dando insights, saca? Aí faz sentido. Mas jogar pra um grupo uma ideia... Faz sentido. Faz muito sentido. Cara, e você se vê participando, atuando como líder dessa comunidade nos próximos 5 anos, assim? Se eu não morrer, sim. E dentro dessa perspectiva, assim, o que te faria abrir mão desse papel, assim? Hoje só uma situação me faria abrir mão da D-Jogos. Ou melhor, duas. Uma é a galera não me querer mais. Entendeu? Se a galera achar que eu já tô... Se eu tô no nível da Eli, já deu. Parabéns, fez tudo o que devia fazer, mas cara, não dá mais pra ser tu. Não nos representa. Se na D-Jogos houver um consenso das pessoas e que eu não represento, tá na hora de sair. Sim. Tem aquela
aquela frase que eu nem lembro direito, mas é aquela coisa, né? Ou você se torna líder para ser revelado, ou se torna até virar vilão, né? Uhum. Eu tenho muita preocupação em relação a esse pedaço. Então, tanto que no relatório anual a gente pede sempre para eles questionar, assim, avaliação de como foi as ações da D-Jogos, o que é muito louco. Porque há 2 anos atrás, essas ações que a gente fazia, a galera tudo sensacional, sensacional, ou perfeito. Hoje tem muita empresa que responde, tá bom, ou Uhum. normal. Uhum. O excelente virou normal, Sim. É uma entende? percepção, se torna uma percepção, né, da galera de tipo, Já tá acostumado. sim, cara, que legal, que da hora. Pai, eu posso ficar no teu celular? Pode, mas eu não sei onde é que tá. Tá aí? Só um minuto, Tá? Roberto. Tranquilo. Ah, então, isso é o que me faria sair. O que me motiva a ficar é por conta dessa questão de eu conquistei esse horizonte, mas opa, tem mais coisa ali. Eu conquistei esse pedaço e opa, eu tô vendo mais horizonte. Eu olho para trás e dá para melhorar essa casinha, dá para melhorar esse terreno, dá para fazer isso aqui ficar mais. Dá para deixar isso mais fluido sem necessidade minha. Então, hoje eu busco uma utopia. Tanto para minha empresa quanto para a Jogos, eu busco utopias. Uhum. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem essa vontade, assim, de buscar a excelência num ponto que essa excelência seja executável sem necessidade de ter eu. Uhum. Entendo. Hoje eu ainda sinto que precisam de mais de mim, Uhum. entendeu? O que já amenizou muito foi, tipo, antes eu dedicava 100% a jogos, 90%. Hoje eu dedico 40%. Mas eu dedico 40 porque eu criei todo um sistema de organização que fique muito rápido eu agir as coisas. Uhum. Preciso disso, tá aqui, ó, pá, 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 pá. Ponto, acabou. Saquei. Que da Eu não hora. preciso ficar 5, 10 horas montando alguma coisa para alguém, que já tá muita coisa organizada. Isso faz eu diminuir tempo sobre a jogos, mas não motivação. E Massa. hoje eu acho que para as regionais e para a Abra Games é importante eu estar ainda presente na jogos. Uhum. Porque se eu saio agora, não participo mais das reuniões a cada 15 dias, eu não sei como é que vai evoluir. Uhum. Como é que tu acha que vai evoluir? Cara. Eu acho que, tipo, se faz necessário até o ponto em que, tipo, por exemplo, como eu estou vendo as coisas na Bring agora, né? A gente chegou num ponto onde todas as empresas associadas da associação são empresas que, tipo, não precisam da associação pra nada, assim. São empresas que dão conta de fazer as próprias coisas, sabe? Então, o que eu tirei disso, assim, é, tipo, caralho, quem é que precisa da associação? Ah, empresas novas que estão começando e tal. A gente tem essas empresas? Pô, não. Então a gente vai criar essas empresas, sacou? A gente vai fazer ações que vão dar oportunidade para essas empresas nascerem e aí a gente entra atuando para ajudá-las, né? Acho que meu desde que eu voltei da viagem, assim, o meu pensamento tem sido muito esse, assim, de tipo, a gente tá muito, velho, perdido porque a gente não consegue engajamento da galera, porque a galera meio que não precisa da gente, efetivamente. Eles apoiam, eles gostam, eles, né, aprovam todas as nossas ideias, mas eles não engajam porque eles não precisam daquilo. Então, a ideia é construir um corpo de empresas que de fato precisem daquilo que a gente está fazendo e que vão engajar porque a gente está construindo aquilo. Acho que sim, mas eu acho que tem uma outra ação que eu acho que todas as associações deveriam fazer. Hum, Foi o que a gente fez quarta-feira com a Santa Catarina. hum, O que a gente fez? A gente juntou todas essas empresas. Essa, essa reunião a gente apresentou as ações como a de Jogos está e tirou todas as dúvidas dessa galera. uhum, Isso gerou, a princípio, uma motivação e uns pontos de vistas em empresas que não necessitam de associação,
diferentes. Uhum. Eu acho que o que poderia ser feito é o Alberto convocar as empresas e juntar para um papo com a AD Jogos e a AD Jogos mostrar tudo que foi evoluído dentro da AD Jogos. Para que isso gere pontos de vista e perspectivas que eles não imaginam. Massa. Entendeu? Uhum. Isso talvez gere dessas 20 empresas que não estão interessadas, 5. Mas beleza, são 5. Sim. O restante é os céticos que só vão vir com o tempo, que nem eu já te falei. Uhum. Uhum. Mas eu acho que falta isso. Eu acho que as empresas não sabem o poder de uma associação. Uhum. E eu acho que elas talvez saibam da AD Jogos muito por cima, mas elas não sabem o que tem dentro da AD Jogos. Então a gente mostrar, ó, se vocês se organizarem e fizerem isso, vai acontecer isso. Beleza. Aí eu acho que é um caminho que pode gerar esse impacto para você. Que louco. É, bem interessante mesmo. Cara, e pra nossa última pergunta aqui do nosso papo. Se você pudesse escolher o seu substituto como o líder da comunidade, né? Tipo, enfim, qualquer coisa aconteceu, você precisou sair, abrir mão desse espaço. Se pudesse escolher essa pessoa, quais seriam as características que essa pessoa teria idealmente, assim? E aí você pode ser o quão descritivo e detalhista você quiser, inclusive em termos de características físicas, demográficas, senioridade, valores pessoais, gênero, o que você quiser. Tipo, desenha pra mim essa pessoa ideal pra tomar, para seguir o que você começou aí. Ter muita energia, muita energia e despender de bastante tempo. Isso. Uhum. Senso coletivo. Esse senso coletivo é realmente entender as empresas, conversar com cada empresa. Organização. Precisa muito de organização. Menos burocracia e mais objetividade. Uhum. E ela ter um perfil de planejamento. Uhum. Tipo, ela conseguir enxergar o macro e não o micro. Uhum. A ter noção de o que ela está fazendo cada uma dessas ações. Uhum. Fazendo uma analogia com jogos, ele é uma pessoa que talvez gostasse muito de jogar Tower Defense. Porque Tower Defense faz você gerar estratégias para minimizar o máximo de riscos possíveis para tu evoluir no jogo ali, sabe? Uhum. Uhum. Interessante, E, gostei. ah, Gostei muito da analogia. e ela faz com que seja num ponto assim, ela entenda. Vou botar o Tower Defense que eu adoro jogar Plants vs Zombies. Ela entende por que tem cada um daqueles itens, sabe? Tipo, Uhum. esse item vai dar essa base, que esse outro vai dar essa outra base, esse vai dar outra base. Tipo, ela entende a construção, saca? Uhum. Essa característica ela é fundamental. Tipo, o Everton não tem essa característica nada de jogos. Uhum. O Everton ele tem mais proatividade em gerar ações para de jogos, mas ele muitas vezes esquece de se questionar se aquela ação faz sentido. Sim. Então, quando ele conversa com a empresa, depois vem perguntar se aquilo faz sentido. Uhum. Aí a gente olha o planejamento para ver se faz sentido. Uhum. Entendeu? Então a gente precisa ir construindo. Essa pessoa precisa ter um planejamento de construção de tipo, qual é a primeira etapa? É isso aqui. Depois, o que a gente precisa fazer? Agora a outra parte. Uhum. Eu gosto do Tower Defense porque tu vai criando camadas, assim, sabe? Uhum. Tipo, isso aqui precisa primeiro, tipo, precisa do sol para depois alimentar umas plantas, que essas plantas vão dar tiros a longa distância, outras são as curtas, saca? Sim. Isso é o que precisa ser feito. Ter o perfil da pessoa que vai me substituir. Já me questionei muitas vezes quem pessoa poderia me substituir dentro de jogos. Uhum. Eu já errei uma vez que foi botar o Bruno Pilgrim da Painful. Ele ficou 5 meses e não aguentou e foi embora. Porque eu só enxergava que o perfil tinha que ser energia. Uhum.
Depois eu descobri que, na verdade, a energia é só a gasolina da parada, mais nada. Sim. Tu precisa de muitas outras coisas. Uma é segurança. Você tá muito seguro de que vai fazer as coisas fluírem. Tipo, realmente, cara, eu vou puxar a pica pra mim aqui e vambora. Às vezes tu vai ser até boi de piranha, tá ligado? Aqui é o boi de piranha, certo? Uhum. Às vezes tu vai ser boi de piranha, mas foda-se, tu vai na frente, tem que estar na linha de frente. Mas ao mesmo tempo tem noção de como construir a base para que tu não se foda ali na frente. Todo mundo vai junto, saca? Uhum. Então, outra analogia, assim, não sei se você já viu Coração Valente. Nunca assisti. Já Mas assistiu? eu conheço o enredo da coisa, né? Coração Valente tem aquele cara lá, né? O Uhum. Mel Gibson. Ele ganhava todas as batalhas porque ele era muito estrategista. Só que ele era um estrategista que se colocava na linha de frente. Então ele montava todas as estratégias de combate, mas ele estava na frente. Uhum. Além Então, disso, ele era um bom combatente, né? exato. Então o que ele fazia, por exemplo, tem uma lá que ele bota óleo em todo o campo e fala, ó, primeiro vamos atirar as flechas. Depois, os que sobrarem disso, a gente ataca fogo e vai morrer uma porrada. Vai sobrar. O que sobrar, a gente vai fazer essa terceira ação, que é os escudos. O quarta ação é vir e dar-lhe pau. E eu vou estar na linha de frente junto com vocês nisso. Uhum. E aí o quinto é uma galera que vai vir por trás e vai matar essa galera que está atacando a gente na frente. Então, ele tinha noção de planejamento, mas ele se colocava na frente, tá, vamos embora. Mas ele organizava tudo para que evitasse o máximo de mortes Uhum. do lado dele. Uhum. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Esse é o cara que tem que pensar assim na área de jogos. Ele tem que entender todas as necessidades e ao mesmo tempo as características da área de jogos Uhum. e trabalhar com essas peças em prol de uma evolução do setor, sabe? Sim. Tipo, Bacana. às vezes a gente usa Aquiles, às vezes a gente não precisa usar Aquiles, Uhum. entende? Sim. Depende muito estrategicamente de qual é onde eu uso o pino da Aquiles, aonde eu uso o pino da Rockhead, aonde eu uso o pino da galera mais nova. Massa. Massa demais. Cara, acho que é isso. Cara, muito obrigado. O papo foi ótimo. É... No fim, tu Sempre. não me deu um feedback se o que eu avaliei sobre mim mesmo faz sentido. Se... Não, velho, faz demais, velho. Faz demais, com certeza. Eu queria que só que você, se tu tiver mais 10 minutinhos, só que você me passasse a tua impressão do papo, assim, tipo, das perguntas, se tem alguma Eu coisa gostei das que perguntas. se Eu gostei. atropela, se tem alguma coisa que você achou Não, não, desnecessário, não. se Eu tem alguma gostei coisa de que você todas as teve perguntas. algum receio e tal, de... Não, não tive nada. Uhum, Eu gostei bastante das perguntas porque elas são meio bem profundas, assim. uhum. Eu me senti numa sessão de terapia, mas elas são bem profundas, elas questionam várias coisas dentro de jogos de uma associação que, quando a gente está em reunião geral, Sim, não tem. aham, Isso que tu fez agora, essa conversa que a gente teve, na minha visão, deveria ter sido com mais 10 regionais juntos na volta de não falar, só de ouvir aham, o que eu falei. uhum, Queriam aprender uma porrada de coisa e depois cada uma delas fala depois, saca? uhum. Mas eu acho que tem muita coisa do que eu falei aqui que muita gente deveria ouvir das regionais. Uhum. Cara, e Posso assim, estar errado, mas. isso aqui, junto com as outras coisas que a gente já conversou, assim, isso vai dar, sei lá, dar um artigo foda, assim. Tipo, que a gente já fez algumas entrevistas, né, sobre a associação, sobre cada uma sobre um ponto específico e tal. Se a gente junta tudo isso que a gente já conversou, esses docs que a gente já criou, velho, e bota isso num papel, assim, cara, isso vira um manual fácil. Pois é. Tipo, não é muito difícil tirar isso do papel, não, sabia? Eu acho que até é uma ótima ideia, inclusive.